Bem-vindos ao canal Universo Blender. Esse é o primeiro vídeo do fuzil de assalto T4. Será abordado conceitos já aprendidos nas aulas básicas de Blender. Então, aconselho que assistam acessando o card acima ou na descrição do vídeo. Vou começar deletando esse cubo e vou precisar de uma imagem de fundo de referência. Para isso, aqui em Background, vou até o diretório onde foi salvo a foto da arma. Essa mesma foto de referência você vai encontrar o link na descrição do vídeo para baixar. Por aqui posso configurar o background e vou colocar o tamanho da arma 1,5 metro. Habilitar essas duas opções. Essa seta, quando desabilitada, tira a capacidade de seleção, ou seja, eu não consigo selecionar o objeto. Se acaso o cursor 3D não estiver no ponto zero, Shift mais S, cursor to World Origin, que essa opção manda o cursor para a origem do mundo. Adicionar um círculo e aqui no painel de operador colocar 12 vértices. Fazer uma rotação de 90 graus no eixo Y e redimensionar com a letra S. G para mover, letra E para extrusão. Temos 4 tipos de sombreamento da janela de visualização. De maneira resumida, o shading apresenta a maneira que os objetos são desenhados e iluminados na visualização 3D. Para mais detalhes, estarei a postar um vídeo para tratar desse assunto. Esse shading pode aparecer na forma de renderização, em material como cor e textura, no modo sólido ou como aramado. E temos esse complemento chamado de X-Ray, que significa raio-x. Estando no modo sólido, vou selecionar esse grupo de vértices. Repare que a parte de trás não foi selecionada. Para que a seleção venha alcançar os vértices de trás, é só habilitar o raio-x. Shift mais D para duplicar, letra E para fazer extrusão, X para restringir o movimento e direção nesse eixo. Ao aproximar demais o objeto na porta de visão da 3D View, apresenta esses cortes. Quando isso acontece, vá para a barra lateral, clicando na letra N, aba View e painel de visualização. Podemos configurar o início do clipe. A função do Clip Start é configurar a visão do cenário do início ao fim do horizonte.
Já aqui em End, acontece do fim do horizonte ao início da porta de visão do cenário 3D. Clicar duas vezes com o botão direito do mouse, seleciona um loop de aresta se estiver no modo de aresta, de vértice ou de face. Estando com o vértice selecionado e clicar na letra V, isso vai rasgar, ou melhor, separar os vértices. Com os vértices selecionados, tecla S, Z e arrastar o mouse ou simplesmente S mais Z mais 0. Faz o alinhamento dos vértices. Shift pressionado mais botão direito para selecionar as arestas. E para extrudar e S para redimensionar. Ctrl mais S é a opção para salvar o projeto. Quando salvo pela primeira vez, será direcionado para essa área. Coloque o nome do arquivo e em seguida Save Blend File. Ctrl mais R adiciona um corte de loop. Se apenas selecionar um vértice, aresta ou face e clicar em Ctrl L, todo objeto que tenha sua malha conectada serão selecionados. Um exemplo: objetos com malhas separadas, a seleção determina o alvo e Ctrl L finaliza, expandindo a seleção para toda a malha do objeto. É provável que vocês saibam que o H oculta o objeto da cena e o Alt H torna novamente visível. Mas o que muitos não sabem é que também o mesmo pode ser aplicado no modo de edição. Posso ocultar vértices, arestas ou faces. Basta selecionar que ocultamos apenas uma parte ou todo o objeto. Clicando em Ctrl mais a tecla R e rolar com a rodinha do meio do mouse, adiciona quantos cortes quiser ou utilize o painel de operador para determinar a quantidade. Alt mais H para tornar visível a seleção que estava oculta. Fazer mais uma extrusão e S para redimensionar. Relembrando que qualquer objeto adicionado na 3D View assume a posição do cursor 3D.
Então, Shift mais S e mudar o cursor para a seleção. Vamos adicionar um cubo. Nesse desenho que parece mais um imã, é um tipo de snipe e do seu lado direito apresenta as opções de Snipe to, ou seja, atrair para. E embaixo temos as opções de atração. Vou escolher atrair para o Vertex. G para movimentar. Agora, a minha seleção está sendo atraída para os vértices. Basta clicar na tecla Y e posicionar o cursor para o vértice alvo. Quando atraído, forma um pequeno círculo em torno dos vértices que se grudam ao contato. Isso é o que acontece quando não habilitamos o raio-x. Agora é só acompanhar o vídeo e utilizar as teclas já apresentadas.
Mesmo com os dois objetos independentes, selecionando com o Shift mais botão esquerdo do mouse e entrar no modo de edição com a tecla Tab, é possível editar os dois ao mesmo tempo. Vou adicionar um modificador de subdivisão em cada um dos objetos. E aí vai uma rápida explicação. Esse primeiro aqui oculta o objeto na renderização. O segundo oculta na 3D View. O terceiro oculta o modificador quando estiver no modo de edição. Já o quarto ajusta a jaula para resultados no modificador. Ou seja, as arestas são grudadas na malha. E por fim, em Subdivision, apresenta os comandos para configurar o número de subdivisão, tanto para aparecer na 3D View quanto na renderização final. O primeiro objeto eu vou deixar enjaulado, com essa opção aqui desabilitada. Agora, o que eu fizer aqui nesse objeto, farei o mesmo com o outro. O primeiro objeto está com a jaula desabilitada. Com isso, terá mais controle para que os vértices não venham sobrepor outros. Já o segundo objeto, os cortes que são adicionados e organizados nesse modo não permanece da mesma forma quando desabilitado o Real Time. Verá isso mais adiante. Os vértices ficam sobrepostos a outros. Tanto se, durante a modelagem, precisar fazer um bidestant, os vértices que estão sobrepostos vão se fundir e o resultado é esse. Então, aconselho é que modele sempre com o Real Time ou a jaula desabilitado, ou pode sempre ir alternando para conferir o resultado de ambas as formas. E voltando ao projeto, adicionar o modificador de subdivisão de superfície. Vou adicionando cortes nas áreas que estão precisando de bordas mais definidas. Na superfície é aparente as marcas de todas as arestas. Então, em objeto, clicar em Shade Smooth, que faz uma interpolação das normais
que dá uma ilusão de uma superfície lisa. Aqui eu encontrei um problema que o vértice está fora de sincronia com os demais. Então vou desabilitar essa opção e ao mover esses vértices tenho a impressão que existe vértice duplicado na mesma posição de outros. Caso um de vocês apresente esse mesmo problema, que isso pode acontecer durante uma modelagem, não se desespere. Selecione todo o objeto M e by distance. Embaixo aparece a quantidade de vértices que foram excluídos. Sempre que precisar, aplicar o Shade Smooth. Com a outra parte selecionada, vou ocultar clicando na tecla H. Daí posso ter total acesso a essa parte do objeto. Quando apresentar manchas escuras na superfície do objeto, pode ter certeza que é problema com as normais. Melhor forma de conferir se as normais dos objetos estão do lado correto é vindo aqui nessa opção e descendo até Geometry, que é a geometria, habilitar Face Orientation, que é a orientação de rosto. Duas cores de lados opostos são apresentadas. E mais embaixo, em Normal, você pode habilitar para as normais aparecer nos vértices, arestas ou faces. E você pode alterar o tamanho aqui em Size. A superfície externa do objeto é a cor violeta. A interna é representada pela cor vermelha. Vou fazer uma rotação de 180 graus para inverter o lado. E no modo de objeto, com os dois planos selecionados, Ctrl mais J. E agora eles são um único objeto. Vindo aqui, clicar em Shade Smooth, uma mancha escura apresentará na malha. Isso é devido às normais que estão invertidas. Para solucionar esse problema, clicar em Ctrl mais N e Recalculate Outside, que é recalcular fora. Mas o que você tem que ter em mente é que em um trabalho mais complexo, nem sempre todas as normais fará a inversão. Então, quando isso acontecer, faça manualmente, selecionando apenas as faces das normais que precisam ser invertidas e em seguida clicar em Flip, que significa giro.
Vou selecionar o vértice de cada parte que desejo ocultar e clicar em Ctrl L. E vou adicionar cortes para definir as bordas. Aqui as bordas não estão tão definidas, então vou adicionar um corte bem aqui na lateral. Para melhor fluidez, vou deletar esses vértices. Vou refazê-los, selecionando 4 vértices e clicar com a tecla F. Adicionar mais cortes e vou continuar o processo. Agora sim ficou melhor. Lembre-se, quanto mais jogar uma seleção de vértices para as bordas, mais definidas e acentuadas serão as bordas desses objetos. Neste primeiro vídeo, eu optei em relembrar e mostrar exemplos dos comandos já aprendidos na aula básica de Blender.
e outros que não foram abordados em aulas anteriores, eu aproveitei para mostrar o seu funcionamento, beleza? No próximo tutorial estarei dando continuidade à parte 2 do fuzil de assalto T4. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu comentário. Fazendo isso, o canal só tende a crescer. Então, espero vocês em um próximo tutorial.